Muito bom. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, Gilberto. É com alegria que nós te recebemos aqui para falar para a nossa casa. Nós estamos, então, passando a palavra. O Gilberto vai falar para a gente hoje sobre os falsos profetas. Gilberto, com você. Boa noite a todos, queridos e queridas. Uma maravilha enorme termos mais um pouquinho de tempo, né, para recordarmos a lição do nosso modelo e guia e que a nossa Escola Consoladora vem nos trazer dentro de uma fé raciocinada e fazer com que possamos transformar o nosso existir neste momento em obra permanente do Criador e servos e discípulos do modelo e guia Mestre Jesus, com nosso sentir, pensar e agir. O tema da noite é belíssimo, né? Os falsos profetas. Nós paramos para pensar um pouquinho sobre o título. Tanta gente fala sobre falsos profetas, e eu costumo, como eu vivi a teologia pastoral protestante, tenho essa formação, nós precisamos trazer para os dias atuais o que são os profetas, na linguagem da época e que serve para nós, principalmente hoje, nós espíritas, né? Embora eu creio que tenham irmãos, talvez, de outras escolas religiosas nos acompanhando. Bom, primeiro, falso é aquele que nos trai, que nos engana, né? Que é infiel, né? Que deturpa as coisas, que faz alteração. Então, ele falseia, não é legal. É o fake news que nós temos hoje aí, né? As questões fake. Agora, profeta, Jesus está falando neste período dos videntes, dos que eram audientes, dos que eram adivinhos. Na linguagem espírita, Kardec nos trouxe a nova terminologia, conceito, nós chamamos de médiuns. Então, ele está chamando atenção para isso. E é interessante porque tanto Mateus quanto Marcos usam um trecho de Jesus muito profundo, né? Eu vou ler para não perder a qualidade, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, no item 3, Jesus só começa dizendo assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza. Olha que interessante. A sedução é um encantamento, é algo que envolve o sentimento e a razão, e a partir dali há enxertias, né, no sentir e no pensar, e o que parece ser verdadeiro, algo que não é. Aí ele diz, porque muitos virão em meu nome. Né? Muita gente fala o nome de Jesus, muita gente se utiliza, né, das mensagens dele, que são belíssimas, né, e dizendo também que o representa, e vai seduzir muitos. E depois ele acrescenta mais na frente que assim, que os prodígios desses falsos são tão grandes, desses prodígios, que vai espantar ao ponto de seduzir, de enganar, né, de levar à dúvida até os próprios escolhidos. O que ele quer dizer com isso? Os que já estão no trabalho da seara de Jesus, com uma atitude de humildade. Então, precisamos ter esse cuidado, porque, cotidianamente, vamos ver algo que ele chamou lá de prodígios, né? Depois traduziram para milagres. Milagres nós sabemos que não existe, mas a capacidade de fazer determinados ajustes e que essas maravilhas, esses prodígios, gerando um bom e um grande encantamento às pessoas que os acompanham. E aí vem uma beleza profunda do texto, nós não vamos ler o texto todo, mas vamos trabalhar alguns conceitos aqui. Quando Jesus, nessa passagem de Mateus e de Marcos, começa a dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, né? E venha para cá. Onde é que nós observamos isso? No princípio dos convites que recebemos, principalmente naqueles momentos que estamos emocionalmente abalados, materialmente desprovidos, né? Emocionalmente, psicologicamente desestruturado, coisas que nós já sabemos, é uma escola em formação, então nosso sentir, pensar e agir vai estar sempre trabalhado aqui neste planeta, que é a escola, né, de expiação e provas, muito mais provas, nos preparando para esse caminho. Então, ele fala que devemos ter um cuidado com o fruto que esses profetas nos convidam. E aí nós estamos tratando especificamente dos que têm capacidade mediúnica. E aí nós vamos ampliar essa capacidade mediúnica, sendo apenas da passividade, os irmãos de outras escolas, a chamada incorporação, ou outros, né, a chamada canalização, tem irmãos de outras escolas que chamam assim. Então, ele fala para a gente observar os frutos dessas árvores e nos lugares que eles se encontram. E aí a beleza no texto
porque ele começa a nos conduzir com uma série de elementos que nos faz distinguir se são verdadeiros ou falsos profetas, né? Então, ele pede que nós devemos examinar as obras, o que executam, o que fazem, né? E aí, a partir dessas obras, nós teremos os sinais sendo revelados de uma missão de natureza elevada. Elevada é aquilo que é nobre, que tem sensibilidade, que tem cuidado, emotividade, que se preocupa com o próximo, com o sentimento, com a razão, com tudo ali envolvido do ser humano. Isto aí possui, esses que têm essas virtudes, né? Possui virtudes da caridade, do amor, da indulgência, da bondade, que concilia corações. Aí ele pede, desconfiai sempre daqueles que pretendem o monopólio da verdade. E aí já começa. Se eu carrego para a minha crença, se eu carrego para o trabalho que eu executo, que eu tenho a verdade, eu aqui já estou tomando o fruto no meu servir de uma situação de comportamento de um falso profeta. Por quê? A verdade, tem até um texto de Emmanuel, se não me engano, no Vinho de Luz, ele fala de verdades, Emmanuel coloca no plural, nesse processo das escolas religiosas ou filosóficas, que Deus permite, e Jesus também é administrador do planeta no mundo, para que cada qual possa degustar os ensinos e aí fazer os ajustes íntimos do ponto de vista moral, psíquico e racional no seu comportamento. Então, lá no capítulo 21, ele já chama atenção nesse parágrafo, dizendo que nós devemos estar sempre desconfiados, porque, principalmente, quando já estão pretendendo ter o monopólio da verdade. O monopólio é alguém, ou escola, ou crença, ou filosofia, que detém aquela estrutura de que só conosco há condição de se assumir uma caminhada evolutiva para a luz, né? E aí é um grande equívoco. Por isso que a nossa escola, o mestre Lyonês, nosso irmão Kardec, muito sábio, deixou bem claro para nós que fora da caridade não há salvação. Então ele diz, as virtudes, ela começa pela caridade, que é a manifestação do amor, que se demonstra a indulgência, e tem-se essas pessoas bondade que concilia corações. O que é conciliar corações, né? Os falsos profetas, geralmente, eles geram alguns riscos comprometedores nas relações, até do espaço que ocupam, né? E eles têm o hábito, conforme Emmanuel, vocês vão encontrar no livro de Emmanuel, chamado Levantar e Seguir, a lição número 11, o capítulo 11, para que alguns, né, queiram lá estudar com cuidado. Esses que ofuscam, sombreiam os corações, né? Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz, mas cuidado para que ela não seja sombra. Então, esses que detêm a verdade, é muito comum no seio da comprometer os sentimentos, coração e sentimento das pessoas, ter o princípio da maledicência com relação à crença, à cultura, comportamento, à vida, à maneira de falar, de vestir, né? Então, Emmanuel diz lá no livro que nos tornamos falsos profetas da fraternidade. Por que nós ampliamos agora? Sai simplesmente do médium, que é aquele que dá passividade, que canaliza ou incorpora em outras linguagens, né, mais comuns, mais vulgar. Por que nós entramos nesse processo da fraternidade? Quando nós entramos no nosso evangelho, que São Luís começa a conversar com Kardec, vocês devem lembrar lá, na casa do meu pai, tem muitas moradas, e aí começa a falar dos planetas de primitivo, de expiação e prova, de regeneração, né, de transição. E aí São Luís, Kardec pergunta para São Luís assim, mas Deus nos coloca nesse processo evolutivo para sofrer na evolução? Aí São Luís responde, claro que não, Kardec. Deus não coloca nenhum dos seus filhos para ter sofrimento. A finalidade primordial do Criador para com a criatura é que elas venham ao mundo para cumprir os desígnios do Criador no espaço que ocupam, aformoseando o ambiente para dar mais salubridade àqueles que estão e aos que virão também. Ora, então, se nós somos colaboradores da obra de Jesus, coautores, né? Porque só no nosso modo de sentir, de pensar e levar uma mensagem do Evangelho, também estamos evangelizando como coautor da obra de Jesus. E aí, quando ele diz de evangelizar a toda criatura, ele nos pede para termos a palavra de amor. Ora, mas o que é Deus? Espírito. É amor. Há que se amar o Espírito em verdade. Então, se nós somos também Espírito, devemos transmitir como médiuns do Criador, no nosso nível, lógico, nos espaços que ocupamos para cumprir o seu desígnio, a fraternidade. A fraternidade é o requinte da caridade, porque a caridade é onde eu trabalho com iguais,
na proximidade, dentro do meu grupo. Na fraternidade, reúne-se grupos diversos, há uma diversidade de crenças, de seitas, de filosofias, mutuamente se auxiliando, cada qual na sua especialidade, para, como diz na modernidade aí das lanchonetes, para fazer um combo e atender uma comunidade. Então, deixa-se de ter o expert no egoísmo e no orgulho daquilo que eu sei executar. Eu sei fazer bem uma sopa, mas eu não sei cuidar de um dente. Eu sei fazer bem uma evangelização infantil, mas eu não sei trabalhar com a educação para levar a motivação dessa criança a despertar aquilo que ela deseja ser enquanto espírito imortal. Aí eu tenho que trazer, né, no trabalho fraterno, para dentro da minha caridade, outros seres. Então, eu não posso usar de maledicência contra outras linhas religiosas, filosóficas, né, comportamentais dos seres que se encontram. E aí Emmanuel diz, diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra, nós devemos evitar sermos falso profeta. Aí ele diz que o falso profeta da fraternidade usa-se muito da maledicência. Então, nós somos obreiros do Criador nos espaços que nós ocupamos, no meio da família, no local de trabalho, no trânsito, na fila de banco, indo na padaria comprar alguma coisa, numa lanchonete, ok? Agora, dando assistência às pessoas que estão, né, os profissionais nos hospitais, famílias que estão isoladas, uma mensagenzinha de consolo no WhatsApp, Facebook, Instagram, assim? Então, nós precisamos eliminar palavras ruins da nossa boca e da nossa mente, principalmente, porque o pensamento é tudo, para que a virtude do Criador, que é amor, e as virtudes de Jesus, que são mansuetude e humildade, se faça por intermédio da nossa fala. Depois, Emmanuel coloca também, há o falso profeta, que são mistificadores da paz. Como é que eles mistificam a paz? Criam discórdia, né? Então, no próprio grupo de trabalho, são pessoas que geram desentendimento. Eu vou colocar de uma forma simples, né? Eu ajudo na sopa, mas eu lavo o prato de um jeito e coloco ele virado numa posição lá para escorrer um pouco antes de guardar no armário, né? na despensa. Aí alguém já vem e começa gerar discórdia, que não é aquela posição, né? Arrumamos a mesa para servir os irmãos que vêm ser assistidos por nós, e alguém diz que a toalha, o forro não é naquela posição, e o banco e tal, né? Você termina de arrumar o auditório e o banco, alguém vai lá e inverte as cadeiras todas, mesmo em não falar, né? Deveria se fazer junto, mas ir depois para ajustar ou fazer o comentário é princípio de discórdia, é isso chamado de mistificadores da paz. E tem os charlatões do trabalho, né? Aqueles que fogem porque não gostou do dirigente, fogem porque não foi com a cara de Beltrano, ou fogem porque não se adaptou àquilo que tinha que escolher. Tem uma obra, né, muito interessante, Seara Bendita, que são vários livros, vários espíritos, aliás, que mandam mensagem, mas tem um trecho entre os de Bezerra de Menezes, mas tem um também de Hermans, que ela diz assim, o nosso tempo na Terra, em qualquer trabalho de assistência ao próximo, não importa onde nós, em que seara nós estejamos, aquele tempo não nos pertence, pertence a Deus. Então, ao fugir, porque eu não fui com o riso, a cara, o jeito, a maneira do coordenador, o tipo de trabalho, eu sou um falso profeta, charlatão do trabalho, segundo Emmanuel nessa obra. E, por último, ele chama a atenção dos inimigos do dever, né? Que é também falso profeta, que ele tem a indiferença. Ele está na indiferença que está ocorrendo. Né? Às vezes o irmão na casa, vamos colocar nós, espíritas, né? Estamos, olha, gente, nós vamos fazer uma visita com pessoas, né, de um local de tratamento psiquiátrico, ou vamos montar um grupo do evangelho para levar algumas músicas para quem está hospitalizado, ou cantar na porta do hospital nesse período de Covid, para não se contaminar, ou nós estamos querendo, e aí as pessoas sugerem, mas alguns não, nós temos um fator muito interessante, temos alguns compromissos além do compromisso pela vida, né? Como Jesus disse antes, aqueles que amam, quando a mãe, né, os irmãos chegaram, os irmãos queriam tirá-lo da cidade, e dois discípulos disseram, olha, seus irmãos, sua mãe te chamam lá fora. Quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Com aquele silêncio. Minha mãe e meus irmãos são quem faz a vontade do meu Pai. Nós estamos numa família universal. Nós temos, né, todas as pessoas são nossos irmãos. Se nós nos considerarmos seguidores do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, então somos filhos de Deus. Então, qualquer ser humano, não importa o que ele faça, é nosso irmão. Mas a partir de que momento começamos a ser falsos profetas também? Né? A partir da indiferença com o jeito do outro e de nós não chegarmos para, em vez de colocar a luz à nossa sombra, levarmos, né, a luz de Jesus, que é uma mensagem de acolhimento, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a beleza do estudo de hoje é trazer para nós que, saindo da época de Jesus, que ele falava mais dos videntes, embora nós temos isso hoje, né? Muitos
trabalhadores, não só na estrutura espírita, nós temos acompanhado aí, um caso recente, não importa falar o nome, né, que saiu até um seriado de TV, e outras crenças também, até no meio do catolicismo, nós vamos ver trabalhadores lá dentro com dificuldades e gerando situações comprometedoras com relação a aproveitar-se da mensagem para ter um empoderamento, mas, ao mesmo tempo, né, nós temos ali um comportamento que é uma dificuldade daquele ser humano em se ajustar. E Emmanuel fala sobre isso, né, na sua obra, que nós estamos comentando aqui, Levantar e Seguir. Levantar no copta e grego, né, o aramaico de Jesus, e para cá, para o latim, a palavra moderna é salvar. Levantar é salvar. Levanta e anda, negue-se a si mesmo, pegue as suas cruzes, são defeitos, e siga os meus passos. Essa é a salvação. Então, o nosso caminho é olhar primeiro para dentro e observar em que momento nós estamos com esse estigma de falso profeta. Eu costumo compartilhar mensagens ou imagens pejorativas e negativas sobre alguém que caiu porque é gordo, porque é magro, ou um dirigente, né, que está comandando uma empresa, o país, a região, a prefeitura, a escola, e eu faço comentários que gerem kkk, eu estou sendo falso profeta. Então, todo o comportamento, todo o que envolve sentimento e pensamento, e aí vem as ações, que nós chegamos a gerar a discórdia, seja do ponto de vista mental, né? Estamos falando aqui para espíritas, ok? Ou quem entende do papel do espírito no mundo. Então, a partir do pensamento, nós já começamos a criar. Evidentemente que podemos não dar continuidade, mas haverá aqueles que vão assimilar, né? Por simpatia e por afinidade, essa frequência vibracional que geramos com o pensamento, e logo lá na frente, aquele simples semente que lançamos, ela gerou um dano. Então, todas as vezes que nós nos esquecemos de nossas obrigações de solidariedade, como está no texto, para com o nosso semelhante, nós prejudicamos o serviço que nos cabe atender, como diz Emmanuel para nós. Aí precisamos ficar atentos, porque é muito comum apontar, né? Nosso evangelho fala até dos falsos profetas da erraticidade, mas nós temos em nosso cotidiano. É só observar as mensagens e textos que são lançadas na mídia, principalmente a internet, a rede mundial, em que, numa curta análise, né, quem é atencioso com a palavra, com o vocabulário, vai perceber que não pertence àquela pessoa. Eu recebo muitos textos de Bezerra de Menezes, textos de Joana de Ângeles, texto de Chico Xavier, amigos até passam, de Gilberto, vê na sua coerência. Eu digo, olha, eu não vou falar da minha coerência, dá uma olhada como é que Bezerra, Joana, Chico, André Luiz, Meimei, né, falam, como é que é a pronúncia, a escrita deles, e observe já nos primeiros parágrafos. Você não chega a 5 linhas. Nas primeiras 5 linhas, você já descobre que não é de Bezerra, mas tem gente, inclusive nós espíritas, né, recebemos um texto e de imediato achamos belo, porque olhamos a superficialidade, né? Aquela história que está lá, o falso profeta, ele seduz. Seduzir é o encantamento. Ele coloca algo verdadeiro, 2 ou 3 palavras, dentro de algo que é fake, que está distante. Assim fazem com as mensagens. E nós precisamos olhar esse sentido, que aí, lá no Evangelho, nos pede para verificar a bondade, a caridade, né? A similaridade em todas as palavras, ou num determinado momento do texto, a caridade desaparece. No outro momento, tem a caridade, mas falta a fraternidade. No outro momento, você vai ter na fala, vamos dizer, alguém que está levando uma palestra, uma mensagem para alguém, né? Publicou um livro, ele está mandando um texto que não possui misericórdia e não tem brandura, e você percebe que, apesar dele usar da caridade, do amor e da indulgência, mas dá para entender que há uma determinada assombreamento dos sentimentos, né? Não concilia corações. Então, uma coisa muito comum, nós temos isso na família, né? Comum entre nós, até pela fragilidade moral que nós temos de seguir Jesus. Temos o hábito de depreciar a religião de um parente, né? Simplesmente por ele depreciar a nossa, não é um problema dele. Nós, espíritos, temos um patamar de percepção diferenciado. Cada qual está na escola de entendimento que lhe é merecedor. E todas pertencem a Jesus, está no mundo porque Deus também, né? Não cai um fio de cabelo nem uma folha de uma árvore sem a permissão, a autorização do Criador. Então, todas estão aí. Então, neste momento, você percebe no texto, aí daqui a pouco aparece lá no meio uma fala depreciativa sobre qualquer outra crença, sobre qualquer outra atitude. Se nós olharmos as obras de André Luiz, mesmo os trabalhos daquelas
né, em nosso lar, entre a terra e o céu, e todas as outras, quando vai ter o resgate de alguém em regiões umbralinas ou umbral denso, você percebe nas orientações que não há nenhuma fala depreciativa sobre o comportamento do espírito que ele se encontra. Não é? Há sempre uma elevação dos valores que ele possui e a oportunidade que ele está alcançando para poder se melhorar. Mesmo que o espírito faça uma narrativa, que aí é o espírito que faz, não são os benfeitores, do comportamento inadequado que ele tinha adotado, mas eles procuram enxertar o aprendizado que ele teve para não repetir aquilo novamente. Então, os falsos profetas, eles colocam vírgula e reticências em situações que passam despercebido para os eleitos, os escolhidos. Então, essa mensagem em Mateus e Marcos é muito profunda, porque precisamos estar de olhos abertos para percebermos o tempo inteiro em que instante há uma sedução para acharmos que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro. Em que momento há uma estrutura fantasiosa distante da realidade, né? Até porque nós percebemos o mundo ele é movido por fantasias. Né? As pessoas têm dificuldade de conviver consigo mesmo. Então, por isso que muita gente não consegue ficar dentro de casa, que é um pedido de César, né? Lei de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quer se recuperar, fique isolado, não saia, não faça festa, mas tem muita gente que não dá conta. Por quê? O barulho íntimo é tão grande que eu preciso de um barulho maior lá fora para poder sumir com o barulho íntimo. E esses barulhos são sempre fantasiosos, né? Então, é no silêncio da alma, como diz nosso irmão Bezerra, nos refolhos da alma, que nós vamos perceber, em camada por camada, a ligação das virtudes cristãs, da caridade, do amor, da indulgência e, acima de tudo, da bondade que concilia corações, que concilia sentimentos. Então, nós precisamos estar atentos porque estamos cercados, principalmente nesse processo da caminhada transitória do planeta para o processo regenerativo, que aparecem muitos com lições que se chama, né, de regenerar o povo. Mas como é que se faz a regeneração? Aí sim, o falso profeta, como diz o texto, tem algo que vai fugir dele. Né? Quando nós entramos num processo de reeducação, de edificação das pessoas, para que possa caminhar conosco no sentido da luz, se elevar na autoanálise para se tornar melhor, a primeira coisa que aparece é a brandura, a humildade de coração. Ninguém faz exigências, né, tirânicas, dando limites ao próximo, né? Permite-se que ele tenha seu tempo de entendimento para que ele vai realizar. E, geralmente, talvez por uma questão de ingenuidade de passar a mensagem, nós temos o lado de dizer, olha, meu irmão, esse aqui é o caminho. Nós damos a receita, né? E isso é complicado, porque ao dar a receita, está faltando humildade. Jesus deu receita para alguém, em nenhum momento ele dava receita. Se percebermos bem, né, as lições são de comportamento no geral. Como é que se deve fazer? Amar o próximo como se fosse a si mesmo. Mas ele não apontava diretamente a alguém. As lições eram de acordo com aquele que o fazia as perguntas. E aí ele retornava com a pergunta e complementava com uma lição. Então, nesse processo, o falso profeta, que não vem regenerar o povo, né, mas por que não vem? Ele geralmente coloca uma facção. Ele coloca uma apartação. O falso profeta separa em bandeiras, separa em títulos, em posições. É aquele que está salvo e que não está, o que está certo e o que está, o que tem o monopólio da verdade e quem não tem. Né? Então, a partir desse momento, já perdeu a humildade. Né? Quando sobe num pedestal, usando-se da mensagem como degrau para dizer que está fazendo o trabalho do Cristo, mas, ao mesmo tempo, compromete o irmão que passou por uma situação periclitante, se não souber fazer o acolhimento por amor, que é a chamada caridade. O que é a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Se nesse processo o irmão se sente envergonhado ou constrangido, a mensagem desse trabalhador, que é o quê? Para cumprir os desígnios de Deus, né? Ampliando a visão de profetas aí, estamos não cumprindo com luz, e sim com aquela trava que Jesus fala no Evangelho. Por que você olha para o cisco pequenininho no olho do irmão e esquece de olhar a madeira, a trava gigantesca que tem no seu cravado? Então, nesse processo, precisamos estar atentos, porque o falso profeta tem sempre divisão, tem sempre mesquinhez, preciosidade, e, como diz, não concilia as pessoas.
qualquer trabalho que faça, vamos colocar a nossa realidade na sopa, numa recepção, preparação de uma palestra, de um seminário, de uma evangelização, de uma limpeza, pintura, manutenção da casa espírita, há desavença, né? Ele gera desequilíbrio, né? Até nas reuniões, ele chega com um estado emocional que os outros, vibracionalmente, já sentem como é que ele está. Então, nesse processo, está ali no meio, né? Lógico, é a lição de Jesus, nós devemos, é permitido que o joio e o trigo permaneçam juntos, tanto para que o joio aprenda, para que o trigo aprenda muito mais ainda. E é interessante porque essa parábola nos dará a entender que é difícil saber em que momento somos joio e em que momento somos trigo. E aí vem o princípio da brandura e da humildade de coração em nosso modo de sentir, de pensar e de agir. E aí, queridos e queridas, no livro do Emmanuel, né, com a passagem lá que o Chico fez a escrita, levantar e seguir, Emmanuel coloca nos chamando a atenção para alguns comportamentos quando nós abraçamos o Evangelho de Jesus, né? Ele lembra que a terra é o quê? Nossa escola. Então, estamos todos aprendendo. Então, não é possível, eu que vos falo, ser dono da verdade, porque o grau de aprendizado que eu alcancei é para mim. O que eu falo foi o que eu consegui entender. Mas pode ter muitos que estão me ouvindo que entendem muito mais da onde eu consegui chegar. Então, a gente chama na pedagogia de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Necessitamos um do outro. Nós precisamos do próximo, como o cacho de uva, que é o símbolo lá da parreira, na frontispício, né, das obras espíritas que eles pediram para desenhar. Nós somos como o cacho de uva, precisamos estar grudadinho ali numa seiva, numa essência que vem do Criador, que é o amor que ele colocou em nós enquanto seres imortais. E aí ele começa, abraçando o Cristo, nós vamos compreender que o lar é nosso templo. Opa, olha que interessante, né? O lar deixa de ser sala de aula, de se levantar e seguir, e Emmanuel diz que passa a ser templo. Por que passa a ser templo? É o lugar, é o espaço em que vamos reconstituir nossas energias, o nosso aprendizado. E tudo que nós ouvimos de palestras, de estudos na Casa Espírita, nós vamos colocar em prática naquele ambiente sagrado, e como diz o próprio Emmanuel, é o menor espaço que o Criador nos colocou para ter as duas asas que nos eleva para as alturas, né? A asa da sabedoria, da inteligência, da capacidade, e a asa do sentimento, do amor, da compreensão. E aí ele vai dizer que é templo. Gente, templo é um local de adoração, de recolhimento, de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia, e não de desarmonia. Então, precisamos observar esse caminho, né? O Espírito Agar, no livro Cartas do Coração, no texto Apostolado Feminino, ele fala, o ninho doméstico é a antecâmara do lar espiritual. Então, nós já sabemos que vamos encontrar na parte espiritual a maneira que nós cuidamos do nosso templo físico, que é o lar em que está a nossa parentela. Depois, Emmanuel acrescenta que o próximo é nosso irmão. Opa, ele vai lá em Jesus, né? Olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus, como um verdadeiro profeta, falou, opa, peraí, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ou seja, conciliou a todos. Como ninguém soube responder, eles são todos que fazem a vontade, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A vontade de Deus é que nós venhamos nos amar, porque somos todos filhos de Deus. Então, o próximo é o nosso irmão. Se é o nosso irmão, por que vou ter contenda com ele? Porque ele é de outra crença? Porque ele bebe? Porque ele fuma? Porque ele se veste diferente do que eu vejo? Porque ele gosta de outro tipo de música? Né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. E aí, a Emmanuel vai e amplia. Se o próximo é nosso irmão, a humanidade é nossa família. Então, quando eu deixo de ser falso profeta, André Luiz chama de convenções humanas. A convenção biológica humana começa a desaparecer de nós, né? Quando nós nos tornamos verdadeiros profetas. O falso profeta ainda é a impartação, né? Se o nosso netinho, o nosso sobrinho, o nosso filho, a criança na escola foi mordido, a gente dá vontade de ir lá morder a orelha da outra criança, não de educar, de amparar o que foi ferido e de educar o que feriu, não é verdade? Mas não, nós queremos vingar, né? Então, esse processo a humanidade e a nossa família. Eu tenho chorado por aqueles irmãos que estão morrendo afogados no Mediterrâneo, fugindo da guerra na Síria e agora no Iêmen e outros lugares. Mas eu tenho chorado? Ou eu continuo assistindo a televisão e a imprensa, comendo, sorrindo, contando piada, enquanto aquela notícia, olha lá, ainda está esquisito, e eu permaneço sem se sentir. Esse martiriológico que Bezerra de Menezes, em 2010, falou que nós entraríamos. Quando nós entrássemos na manhã, que agora é a madrugada, mas quando nós entrássemos no alvorecer da transição, da grande transição, período regenerativo, nós passaríamos a ter um martiriológio, né,
o martiriológio da época do Cristo, o martiriológio do sentimento pelo próximo. Então, a humanidade é a nossa família. Mesmo que ele esteja distante, né, nós vamos ter o sentimento de piedade, que não é um dom nosso, é um dom do Criador, como diz o nosso Evangelho. E a luta é o nosso aprendizado. Mas o que é a luta? O combate contra alguém? Não. É a nossa busca constante nesse processo, né? E a natureza é o livro sublime da vida. Opa, por que a natureza é o livro sublime da vida? Que a natureza compartilha tudo. Nós imitamos a natureza, nós compartilhamos o terreno, o espaço que ocupamos, nós permitimos que nossas raízes, chama-se rizoma, possa ir procurando as raízes que nos são afins para fortalecer o tronco e termos galhos frondosos para dar sombra, folhas, flores, frutos, né? Para as pessoas, para os seres da natureza. Então, nesse caminho devemos nos comportar como co-colaboradores, num processo de cooperação permanente. Os falsos profetas geralmente têm apartação. E nós vemos no mundo, não precisamos falar aqui, diversas bandeiras, né? De apartação e de separação e disseção, que faz com que fiquemos constrangidos ou melindrados, né? No Espiritismo usamos a palavra melindre. Nós ficamos um tanto quanto melindrados com determinada atitude do próximo, uma mensagem que nós não entendemos que o outro passou. Então, queridos, voltemos ao que Jesus nos coloca lá, né? Nosso texto, inicialmente, lá no livro. Nós devemos ter um cuidado imenso com os falsos profetas, porque eles seduzem até os eleitos. E é complicado, porque quando os eleitos são seduzidos, passa a imitá-los também. Agora, em virtude de quê? Da nossa carência, né? Com relação a um salvador, né? Ainda está guardado na nossa mente por atavismo cultural, por herança cultural, que alguém vai nos tirar dessa dificuldade. Mas se nós olharmos no Evangelho, capítulo 6, acredito que no item 5, Cristo Consolador, tem um trecho lá que o Espírito de Verdade diz assim: vós sois artífice da imortalidade. Okay? Artífice é aquele que faz tudo, né? É aquele que vê o terreno, limpa o terreno, faz o nivelamento, abre o buraco, prepara a sondagem, coloca o concreto, coloca as vigas, coloca as colunas, monta a sapata, levanta as paredes, coloca tudo bonitinho e deixa tudo pronto nesse edifício da vida. E nós ficamos ainda querendo que aquele palestrante, aquele médium, aquele passista, né? Aquele dirigente, aquele governante faça por nossas vidas. Não, eles estão ali como auxiliares. Eu chamaria a atenção da escada, que tem o corrimão e o degrau, né? No caso do degrau, são os companheiros que nós vamos encontrando ao longo do caminho, que vão nos servir. E o corrimão de um lado e do outro é o pai e a mãe que nos deu a vida material para nos segurarmos aí. E olhando para o alto, a luz que ilumina esse degrau que estamos subindo, essa escada, é aquela que vem de Jesus. Mas qual é a luz que vem de Jesus? Uma sueta de humildade. Então, os falsos profetas, eles têm a tendência, como nós falamos antes, de girar dissensão, desequilíbrio, melindre, maledicência, falatório, separação. Né? Não conciliam, não são conciliadores. Aí Emmanuel nos chama para esse processo. E é belo que ele, complementando o nosso evangelho, Emmanuel diz assim: um dia seremos chamados à prestação de conta dos talentos que recebemos. Deve lembrar, né? Um ganhou 5 talentos, ganhou 2, ganhou 1. Esquecemos disso, né? Então, e esses talentos que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. O nosso amanhã está sendo construído agora. Né? Nós não precisamos nos preocupar com o futuro, até porque Jesus nos ensina isso. Não vos inquieteis, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixai o problema de amanhã para o seu próprio dia. Mas é comum os falsos profetas já quererem nos colocar no lugar que nós não chegamos ainda. Mas o futuro é aqui agora. Como é que eu sinto esse momento na minha relação, no meu encontro com as pessoas, no meu local de trabalho, no trânsito onde eu estou, aquilo que eu estou ouvindo, que estou lendo e aquilo que eu estou compartilhando? Eu faço parte de uma boa semente? Eu sou aquela que está no meio do espinheiro? Eu sou aquela semente que está na beira da estrada? Eu sou a semente que está lá produzindo 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100 na terra boa? Na terra boa dos sentimentos, do coração elevado, com palavras que não sejam palavras torpes que saem da nossa boca. Então, a nossa mensagem de hoje nos conclama a ficarmos atentos ao que está ocorrendo na humanidade. E é muito mais comum do que nós imaginamos, viu, queridos e queridas? Por isso que a mensagem de mais de 2000 anos, né, como está lá no capítulo 21, tende cuidado para que alguém não vos seduza. Muitos de nós somos seduzidos. E Jesus deixou bem claro: fariam tantos prodígios, encantamentos tão interessantes, né, e conseguiriam resultados tão maravilhosos
que, inclusive, eles teriam a possibilidade de seduzir os próprios escolhidos. Trabalhadores mais sinceros da esfera doméstica, os que estão com o trabalho de caridade incondicional e desinteressado, né, porque a caridade já é assim, serem seduzidos e começar a tomar partido para defender A ou B, dizer quem é mais, quem é menos, sendo que somos todos sementes do Criador ou pequenos luzeiros do Pai Celestial nesse universo, né, abissal, que Ele nos deu como herança para nós sermos mordomos e administradores. Então, a mensagem é fácil identificar um falso profeta? Não. É difícil identificar um falso profeta? Também não. Mas demanda o quê? É trabalhoso. Por que é trabalhoso? O trabalho demanda meticulosidade, planejamento, autocultura, conhecimento de si mesmo, e olhar para dentro e verificar o que verdadeiramente está buscando. Não é? Porque muitos, por exemplo, agora a nossa realidade das pandemias, tem muitos falsos profetas falando sobre questões da pandemia, né? Então, há falsos profetas que conseguiram desestruturar a ciência, não é verdade? A ciência é coisa que vem da onde? Da inteligência suprema. Nós somos inteligência relativa. Se tem alguém no laboratório que desenvolveu algo, que analisou, que estudou e está dizendo aquilo, é porque a inteligência absoluta, né? A inteligência suprema, permitiu que aquele ser alcançasse aquele cisco dentro da sua inteligência relativa. Mas nós temos falsos profetas, né, fazendo uma negação da inteligência suprema, porque a ciência vem de Deus. A ciência não é humana. Né? Tanto que a nossa ciência, nós já lemos textos espíritas, muito interessante, eu até fiquei assustado as primeiras vezes que eu li, a nossa ciência é como um rabisco de criança que está sendo alfabetizado pela primeira vez, considerando a ciência do universo. Então, temos falsos profetas fazendo isso. Como nós vamos ter falso profeta nas crenças? Como vamos ter falso profeta em nossos trabalhos? Porque se nós estamos como mediadores da obra do Criador no mundo, né? O Evangelho diz isso, estamos para cumprir desígnio do Pai. O Pai é amor e a inteligência cabe a nós verificarmos com muita precisão, com muita atenção, com muito estudo, principalmente de nós mesmos. Conhece a ti mesmo e conhecereis a verdade que liberta. E a partir daí nós vamos de encontro pela razão, né, daquilo que efetivamente vai nos atender dentro do amor, da caridade, da fraternidade. E aí nós vamos nos desvencilhando, com todo respeito, dos irmãos que procuram o caminho das sombras e nós que estamos tentando caminhar ali na vereda de Jesus, que é o caminho da luz. Muito bom, Gilberto. Tem alguns comentários aqui falando da lucidez das suas palavras, do sábio Gilberto. Muito bom. Nós temos a pergunta aqui. Nós teremos mais 2 minutos para cada pergunta e resposta, hein? Podemos classificar de falsos profetas aqueles que propagam fake news propositadamente? Sim. A Deep Web é onde estão os falsos profetas. Ótima pergunta. Né? Quem compartilha essas coisas, quem tem esse acesso, são pessoas que estão mediando a enganação, né? Falseando, e seduz, porque criam páginas, imagens e textos tão belos que quem está menos atento, né? Porque não é fácil nem é difícil, mas é trabalhoso, termina caindo. Perfeita pergunta. Fake news, a deep web, tudo que é feito nos bastidores, nas sombras, está aí para poder enganar e comprometer aqueles que têm bom sentimento. Tem uma ingenuidade, ele tem um bom sentimento, mas é ingênuo, acredita que todos são bons. Não, Jesus deixou bem claro, deixar e crescer junto o joio e o trigo. Precisamos estar atentos a isso. E tem horas que nós somos joio, mas vai haver momentos que nós somos trigo, né? No princípio do entendimento da nossa caminhada evolutiva ainda, que é segundo degrau. Verdade. Complementando aí, ele pergunta: como reconhecer as mensagens dos falsos profetas como tal? Como separar o joio do trigo? Isso. O falso profeta, a primeira coisa que ele gera é um encantamento exacerbado. Não fica, nossa, mas de onde esse camarada tirou isso? Aí, quando você continua lendo, começa a aparecer em nós, vamos colocar para nós, né? Fica melhor assim do que apontar. Dentro de nós começa a ter uma variação frequencial. Nós começamos a ter medo, culpa do que fizemos, e começamos a ter medo do que nós vamos fazer dali para frente. Né? São essas duas sombras que aparecem. E Emmanuel nos ensina o quê? E Joana de Anjos, o medo e a culpa é que nos atrapalha a caminhar. Por isso que Jesus pediu, olha, venha após mim se quiser seguir. Siga os meus passos, uma atitude de humildade. Mas negue-se a si mesmo e pegue sua cruz. Jesus veio para quem? Para os doentes. Mas não precisa ter medo. Né?
Vinde a mim, tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, porque um jugo é suave e o fardo é leve. Então, o falso profeta, ele gera um sentimento de culpa e de medo muito grande na sua mensagem, na sua relação, e a pessoa fica ali, apagada, abalada emocional e psicologicamente. Gostei da pergunta, muito bacana. Para a gente finalizar, nosso irmão aqui pergunta o seguinte: você considera as nossas casas espíritas que não têm trabalho na caridade também não se assemelham aos falsos profetas? Bom, meu irmão, aí nós vamos... Sim, sim. Tem complemento? Não, é só porque eu não sei se eu expressei direito a pergunta, né? Que ele coloca assim: se nossas casas espíritas que não têm trabalho na caridade também não se assemelham aos falsos profetas? É isso mesmo. Isso. Bom, então vamos nós. As casas espíritas, porque o espiritismo é uma ciência muito vasta, apesar da simplicidade do seu texto, como está lá na obra basilar, no Livro dos Espíritos. Qualquer pessoa lê aquilo ali e entende tranquilamente. Agora, acontece que, a partir de determinado momento, e aí sobre a égide da espiritualidade de Jesus e do Criador, as especialidades vão se montando. Então, muitas vezes nós confundimos uma casa que é fechadinha, né, que não sai para a comunidade para atender materialmente as pessoas, nós não entendemos o grau de trabalho caridoso que ela executa. Aí é que está o detalhe. Então, tem casa que o trabalho dela é espiritual, especificamente espiritual. Prepara os trabalhadores, eles estudam bastante, e aí, num determinado dia, 1, 2 ou 3, eles se trancam ali, e, meus queridos, fazem desobsessão planetária. Entendem isso? Fazem trabalho com pessoas que estão nesse desencarne coletivo aí, né, da pandemia, os que têm desencarne coletivo no mar, né, lá Mediterrâneo, tentando ir para a Europa, eles já amparam e eles conseguem chegar nesse ser auxiliando a equipe de desencarne do plano espiritual. Então, precisamos estar atentos quanto a isso, porque cada casa espírita ela tem uma especialidade. E aí nós não podemos fazer comparação, assim como as flores são de modelos diferentes, as frutas também. Deus colocou os trabalhadores da causa consoladora em ambientes por afinidade, simpatia, frequência e vibração, característico ao tipo de trabalho que ele vai realizar. Então, às vezes eu me engano, que eu estou lá fazendo sopa, fazendo bazar, cortando o cabelo, visitando o presídio, e o outro está dentro de uma biblioteca com os olhinhos fechados. Meu querido, às vezes eu atendo 10 pessoas, 15 ou 20, né? Com o meu material, não é isso? É o que eu posso atender. 10 casacos, 5 calças, 30 cestas básicas, né? 20 marmitinhas, ok? E ele atendeu sozinho milhares, simplesmente com uma oração. Senhor, o que queres que eu faça? Tire de mim o fluido vital necessário para apaziguar os corações daqueles que sofrem. Aí ele termina a prece dele e vai para casa. E aí? Quem fez mais? Né? Então, devemos ter esse cuidado para entender o que é realmente a caridade que nós estamos fazendo e respeitar o modelo de cada qual. Então, tem casa espírita que a caridade dela é o grau de conhecimento. A outra é fechada por oração, a outra está lá com pintura, a outra está com desobsessão, e a outra está na rua, levando roupa, agasalho, recebendo, aplicando passe, e aí sucessivamente, porque cada qual, né, como assim diz Emmanuel, nos lembra a natureza, como o verme trabalha em silêncio e constrói continentes, cada casa espírita faz trabalho que nós não temos noção de como é que é. Só vamos entender isso quando a gente desencarnar. Verdade. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter aceito aí o convite da nossa casa, sempre, como disse o outro irmão ali, né, bastante lúcido os comentários, né, com muita clareza sempre, que todos que ouvem, a gente entende aí com muita tranquilidade. Obrigado mesmo.